Você já se imaginou caminhando pelos corredores sombrios de um antigo hospital psiquiátrico abandonado? No vídeo de hoje, veremos esse e mais alguns outros lugares mais assustadores e assombrados do planeta. Prepare-se para conhecer as histórias mais arrepiantes e perturbadoras que cercam esses locais. Meu nome é Luan e sejam todos muito bem-vindos ao L Fatos. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos ver 8 dos lugares mais assombrados do planeta. Então, sem enrolação, já vamos direto para o vídeo. Antigo Hospital Cheney. Ele foi construído, pessoal, em 1935, está localizado em Singapura. Ele costumava servir como hospital britânico durante a Segunda Guerra Mundial. E quando a guerra terminou, ele continuou sendo usado até o final da década de 90 e após isso ele acabou sendo fechado. Ele ganhou essa reputação de ser assombrado com muitas histórias sobrenaturais e alguns relatos de eventos inexplicáveis. Visitantes que têm coragem de ir até esse local contam que começam a sentir uma presença sinistra e uma sensação de opressão ao entrarem nos corredores vazios. Alguns afirmam até terem vistos sombras se movendo nos cantos escuros, enquanto outros dizem ouvir vozes, sussurros nos corredores abandonados desse hospital. E se isso não bastasse, à noite ainda piora. Muitos relatos dizem que dá para escutar gemidos dos pacientes como se eles estivessem revivendo seus últimos momentos. E aí, galera, alguém disposto a ir descobrir se esses relatos realmente são verdades? Ossuário de Sedlec. Ele fica, pessoal, na República Tcheca e é uma famosa capela que teve origem no século XIII, quando um líder religioso, após ir até Jerusalém, teria trazido uma terra que supostamente teria vindo da onde Jesus teria sido crucificado e espalhado nesse cemitério. Isso tornou o cemitério um local sagrado para os enterros e com isso, ficando cada vez mais conhecido, todos queriam enterrar seus mortos nesse local. Então, depois de um tempo, o local estava praticamente sem espaço e eles tiveram que começar a tirar alguns corpos para enterrar os recém-falecidos. A solução foi contratar um monge que ficou encarregado de organizar os ossos exumados. Ele decidiu a criar uma decoração única e até artistas foram chamados e contratados para organizar esses ossos para criar algumas obras de arte com eles. Então, a capela é decorada inteiramente de ossos humanos. A sua decoração conta com cerca de 40 mil esqueletos humanos espalhados de forma artística e macabra por todos os seus pilares e até pelas paredes. Uma das peças mais famosas do local, pessoal, é um candelabro de osso que tem pelo menos um de cada osso do corpo humano e ele fica pendurado bem no centro da capela. Ilha das Bonecas. Esse lugar está localizado, pessoal, na cidade do México. O nome da ilha é porque tem uma coleção única e assustadora de bonecas penduradas em árvores e em algumas estruturas em toda a ilha. Segundo a lenda, elas foram penduradas por um antigo morador da ilha chamado Dom Santana em oferenda ao espírito de uma menina que morreu afogada próxima desse lugar. Ele teria encontrado a menina afogada e próxima a ela uma boneca flutuando na água. Então, em homenagem e também para afastar os espíritos, ele teria começado a pendurar bonecas nesse lugar. Ao longo dos anos, ele seguiu pendurando muitas bonecas, algumas grandes, outras pequenas, umas até sem cabeças. Tem pessoas que acreditam que as bonecas estão possuídas pelos espíritos das crianças que morreram nas águas em volta da ilha. Já outros veem as bonecas como se fossem umas espécies de guardiãs protetoras contra o mal. E pessoal, a ilha é aberta a todos que desejam visitar esse local. Então, para quem está procurando um lugar novo para visitar, essa é uma opção. Penitenciária do Leste. Essa, pessoal, está localizada na Filadélfia, na Pensilvânia, e é uma das prisões mais famosas e históricas de todos os Estados Unidos. Ela foi inaugurada em 1829 e nela cada prisioneiro tinha uma cela individual projetada
para isolá-lo completamente de outros prisioneiros e também do mundo exterior. As celas eram pequenas, com uma pequena janela no alto para permitir a entrada somente de luz, mas sem visão ao exterior. O objetivo era que os prisioneiros passassem o seu tempo em reflexão e também em arrependimento. Até mesmo o famoso gangster Al Capone ficou mais ou menos um ano preso nessa penitenciária. Mas o que mais chama a atenção é que desde o seu fechamento em 1971, teve várias histórias sobrenaturais nesse local, tornando um dos lugares mais assombrados e mais assustadores de todos os Estados Unidos. Muitos visitantes e funcionários afirmam ter visto essas aparições vagarem pelas instalações dessa prisão. Outros já afirmam ter ouvido vozes sussurrando seus nomes ou frases indecifráveis, mesmo em áreas onde não tem ninguém por perto. Também tem aqueles que relatam uma sensação de serem observados ou uma intensa sensação de medo. Além de tudo isso, ainda tem portas que se abrem e se fecham sozinhas, luzes piscando sem nenhuma explicação e objetos que se movem sozinhos. E galera, isso é apenas algumas das histórias para o vídeo não ficar muito longo, mas tem muitos outros relatos envolvendo esse lugar. Agora, galera, chegou aquela hora de eu pedir uma ajuda para vocês deixarem o like aqui no vídeo. Isso, pessoal, me ajuda demais, principalmente para mim, que estou começando aqui no YouTube. Cada like de vocês, o YouTube entende que o vídeo foi um vídeo bom e vai espalhar mais o vídeo. E também, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Então, desde já, eu já deixo o meu agradecimento a todos vocês. A Casa de Amityville, Estados Unidos. Se você gosta de filmes de terror, provável que já deve ter ouvido falar dessa casa de Amityville. E para quem não ouviu, ela já foi tema para livros, filmes e até mesmo para alguns documentários. Mas galera, ela está longe de ser apenas histórias de ficção. Ela fica em Nova York e as suas tragédias vêm desde 1974, quando um homem chamado Ronald matou 6 membros da sua própria família. Ele alegou ter sido influenciado por vozes e por uma presença demoníaca na casa. Um ano após essa tragédia, outra família se mudou para a casa e em apenas 28 dias eles fugiram, alegando ter ouvido vozes, aparições e mudanças bruscas de temperaturas totalmente inexplicáveis. Outros que são bem conhecidos da galera que gosta de filmes de terror, ou de contos, ou de livros, é o Ed e a Lorraine Warren, que também investigaram a casa. Inclusive, foi eles que tiraram uma foto que ficou conhecida como a mosca de Amityville. Na foto, mostra uma janela e uma mosca pousada nela. Essa imagem é frequentemente citada como evidências de atividades demoníacas, pois, segundo alguns, ela teria sido tirada em uma época do ano onde moscas não seriam comum na região. Alguns sugerem uma explicação natural para a presença da mosca na foto, enquanto outros acreditam firmemente que isso é uma conexão com os eventos paranormais relatados na casa. E aí, galera, vocês acham que realmente isso comprova os eventos paranormais ou é apenas algo da imaginação? Chernobyl. Esse desastre muito conhecido, que aconteceu em 1986, no dia 26 de abril, ele é um dos piores acidentes nucleares da história. Eu acredito que a grande maioria de vocês já deve ter ouvido falar dele, né, pessoal? Ele foi causado pela explosão do reator nuclear de Chernobyl durante um teste de segurança. A explosão resultou em uma grande liberação de matéria radioativa na atmosfera e cerca, pessoal, de 50 mil pessoas foram evacuadas imediatamente. E após esse desastre, uma zona de exclusão foi estabelecida ao redor da usina nuclear. Milhares de pessoas foram afetadas pela exposição à radiação, sofrendo de doenças agudas e até mesmo de doenças crônicas. Após o desastre, o reator destruído foi coberto por um sarcófago de concreto para tentar conter a radiação. E após esse terrível acidente, diversas histórias sobrenaturais foram contadas desse lugar. Muitas pessoas afirmam
ter visto aparições de fantasmas nas cidades abandonadas e também nas florestas ao redor de Chernobyl. Essas aparições são descritas como figuras sombrias ou talvez como vultos, e muitos acreditam que sejam os espíritos daqueles que morreram no desastre ou que foram afetados pela radiação. Já outros dizem que escutam vozes ou sons inexplicáveis ou até mesmo impressões de estarem sendo observados. E para completar, próximo de Chernobyl existe uma área conhecida como a Floresta Vermelha, onde árvores mortas adquiriram uma cor avermelhada. A paisagem sombria dessa floresta e também animais afetados pela radiação, alguns com olhos brilhantes, cores estranhas e deformidades físicas que vivem nesses lugares, tornam ele ainda mais sinistro. Asilo Aradeu. Ele está localizado em Ararat, na Austrália, e foi inaugurado em 1867 e funcionou por mais de 130 anos como um hospital psiquiátrico. Durante esse tempo, milhares de pacientes foram submetidos a tratamentos cruéis, tais como terapia de choque, lobotomia e confinamento solitário. Muitos pacientes também sofreram abuso e negligências nas mãos dos funcionários. Após o fechamento do asilo, em 1998, o prédio foi abandonado e, a partir daí, ocorreu diversos relatos de aparições, vozes inexplicáveis, pessoas que dizem ouvir passos e outros fenômenos paranormais dentro desse prédio, tornando este lugar supostamente um dos mais assombrados de toda a Austrália. Muitas pessoas que se aventuram a explorar o asilo, à noite principalmente, relatam que viram vultos, ouviram risadas malévolas e sentem uma sensação de medo em certas áreas do edifício. E galera, ele também é aberto ao público, podendo ir lá até mesmo à noite. Então, pessoal, me contem, quem teria coragem de passar uma noite nesse asilo? Casa das Sete Mortes. E como não poderia faltar, essa fica no Brasil, em Salvador. Ela tem esse nome, pois 7 pessoas diferentes morreram sob circunstâncias estranhas ou até mesmo, podemos dizer, violentas na casa no decorrer dos anos. Moradores próximos ao local ou visitantes relatam diversos fenômenos paranormais dentro da casa, como aparições, alguns sons inexplicáveis ou até mesmo uma sensação de frio. Outros já sentem uma presença sinistra observando. E a sua aparência, com as janelas quebradas e as paredes desgastadas, aumentam a sua reputação como uma casa assombrada. Por essa e outros motivos, já foram criadas diversas lendas urbanas sobre ela. Uma dessas lendas é a de uma escrava que teria sido brutalmente assassinada nesse local e por isso, até os dias de hoje, ela ainda assombra a casa. Outra história bem conhecida seria que essa casa era local para praticar magia negra e por isso ela teria ficado assombrada para sempre. Também tem aqueles que acreditam que essa casa está sob uma maldição causada pelos eventos trágicos que ocorreram lá, e aqueles que entrarem na casa estão sujeitos a encontrar o seu próprio destino sombrio. Então, pessoal, algum de vocês já tinha ouvido falar dessa casa em Salvador? Esse outro vídeo aqui, pessoal, é sobre fotos que capturaram fantasmas. Vão assistir que o vídeo está bem interessante. E por hoje era isso. Galera, não se esqueçam de deixar o seu comentário e também deixar o like aqui no vídeo. Valeu, um abraço e até a próxima.